Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, terça-feira, dia 19 de janeiro. São 6 horas e 9 minutos. E é claro, a gente sempre agradece a você pela honra da sua companhia. E aqui na bancada do A Notícia de Frente, Paulo Coelho e Haroldo Arruda. Bom dia, Paulo. Bom dia, agora você errou. Agora você errou. Errei? Ontem foi Paulo. Ontem foi ele? Então hoje sou eu. Então está tendo privilégios na bancada, é isso? Você vai me interromper? Tô brincando, vai, Paulo, vai que é sua, vai. Não, agora eu não quero mais dar bom dia, agora pra você. Agora não quero mais dar bom dia. Uma hora que vocês decidirem, eu continuo, ok? Bom dia a você que nos assiste, brincadeiras à parte, aí manhã chuvosa na capital de todos os mato-grossenses, um dia que a gente espera que seja um dia saudável, produtivo, abençoado por Deus, em seu maior esplendor na acepção da palavra. Tenhamos aí, ao final do dia, uma contabilidade mais positiva do que negativa, em que pesem as consequências da vida. Em que pese, como diria Vital Farias, um dos compositores baianos mais saudosos, né, que diz assim: apesar das feridas da vida, Margarida, ainda há razão para se viver. Então, bom dia a você, apesar das feridas da vida. Bom dia, professor Haroldo Arruda Júnior. Depois de um bom dia desse, eu vou falar o quê? Só posso falar bom dia. É isso aí, bom dia, Paulo Coelho, bom dia, Lúcio Sorge, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores, uma excelente terça-feira a todos. Chuvosa, né? Você viu? Amanheceu chuvinha boa, né? Gostosa, para ficar na Até cama. o café né? com manteiga, o pão com manteiga e o café com leite ficou mais gostoso. Né? O café já chegou aqui hoje, já não sei aí, porquê, mas chegou hoje, chegou Bom de forma demais. antecipada, né? Eu falei com o compositor baiano, compositor paraibano, o Vital Farias, viu? Só para deixar, para não dizer que eu cometi fake news na questão da música, da MP. É porque alguém pode estar assistindo, não, eu conheço o Vital Farias, então Vital Farias tem uma música chamada Veja Margarida, onde tem esse trecho que eu falei aí. Lúcio Sorge, desculpa ter te interrompido aí, mas era isso que eu queria só fazer. Não, aqui vocês estão totalmente à vontade. É que você falou assim, né? quando vocês decidirem aí, me falem. Não, mas isso já faz um tempinho já, mas está tudo bem, tranquilo. E hoje é o seguinte, hoje, terça-feira, né, dia 19 de janeiro, existe aí a possibilidade matemática, né? Né? E lá vem. Do Cuiabá carimbar o acesso sim. dele à Série A do campeonato Você brasileiro. queria falar do Palmeiras. O Cuiabá vai enfrentar o Paraná, né? Não aqui, lá, né? Lá. É fora Difícil, de casa o jogo contra o Paraná. E o seguinte, se ele vencer ainda não garante... se ele vencer, ainda não garante matematicamente o acesso à Série A. Mas dependendo do resultado do CSA, que joga contra o Botafogo de Ribeirão Preto, se o CSA perder ou empatar com o Botafogo, o Cuiabá já estará na Série A. O Cuiabá tem que ganhar. O Cuiabá tem que ganhar, porque aí ele vai a Verônica me socorre sempre, ele vai a 61 pontos, não é, Verônica? O Cuiabá. Me parece que ele está com 58 pontos. Tem essa informação aqui. É isso. Vai a 61 pontos, estão me confirmando lá. Então é o seguinte, então existe aí essa possibilidade do Cuiabá carimbar, né, o acesso dele à Série A, né, junto aos grandes, né, grandes times do Brasil. Por falar em grandes times do Brasil, eu vou registrar aqui, para não dizer que eu puxei o assunto, né? Para não dizer que eu puxei o assunto, para mim não sofrer bullying, entendeu? Vou registrar aqui o comentário do Mauro de Várzea Grande, aqui no WhatsApp, Verônica. Bom dia, Lúcio. Tira uma dúvida. Não são 2 doses que temos que tomar? Por que o corintiano tomou 4 de uma vez só? Você é louco falando. Não. É o Mauro de Várzea Grande, foi isso mesmo, né, Mauro? Foi assim, ó. 1, 2, 3, 4. Teve o 5º, mas
O VAR. estava numa posição, assim, um pouquinho regular. Não era muito não, hein? Não era muito. Lúcio, lamento te informar, mas Durilhão tá me ligando aqui, eu não sei o que Ah, é. é? Cortou o vale, é isso? Cortou o vale. Cortou o vale. Apaixonado pelo Corinthians do jeito que ele é, você tá louco. Né? Bom, então é o seguinte, agora depois aí do futebol, né? Depois do futebol, vamos aqui para vacina. Ontem à noite chegaram a Cuiabá as doses, né? Enviadas lá pelo Ministério da Saúde. Aí temos aí algumas imagens aí da chegada das vacinas ao aeroporto Marechal Rondon. Me parece que essas imagens são lá do aeroporto, né? Do momento de chegada das vacinas. É isso? Isso. O Mato Grosso recebeu aí mais de 120 mil doses, aí saindo lá, descendo lá descarregando lá as vacinas lá do avião, né? Teve um atraso, porque antes vinha num voo da Latam, depois acabou vindo aí, como a imagem mostra, num voo da Azul, né? Mas as primeiras doses da vacina, né? Da vacina lá do Butantan, da vacina do Brasil, né? Como disse o presidente Jair Bolsonaro, né? Tudo bem que é Coronavac, do laboratório chinês, mas hoje é a vacina do Brasil, né? Então isso é muito bom. Ontem começou a ser distribuída a vacina aí para todos os estados brasileiros, né? Mato Grosso já recebeu, né? A primeira pessoa foi imunizada, mas a gente vai mostrar também esses detalhes daqui a pouco no A Notícia de Frente. E por enquanto, a gente vai falar aqui da capital. Em Cuiabá, a vacinação vai começar amanhã, quarta-feira. E o anúncio foi feito ontem à tarde pelo prefeito Emanuel Pinheiro. E a repórter Nayana Bricá tem as informações. A vacinação contra a Covid-19 está prevista para começar na próxima quarta-feira, dia 20, aqui em Cuiabá. A informação foi confirmada pelo prefeito Emanuel Pinheiro em coletiva de imprensa realizada durante a tarde de hoje. Como não sabemos ao certo ainda o número de vacinas, extraoficialmente fomos informados que teríamos uma dosagem de mais ou menos 15 mil vacinas. 15 mil doses. 15 mil doses significa, pessoal, 7.500 pessoas. Porque são 2 doses por pessoa. A segunda dose a ser aplicada de 14 a 28 dias. Elas vão ficar aqui estocadas, né? Então, nós temos todas as condições, como eu disse, nos preparando para vacinar, repito, 190 mil pessoas. O equivalente a quase 400 mil doses. E, extraoficialmente, parece que nessa primeira fase, Cuiabá terá, extraoficialmente, 15 mil doses, o equivalente a 7.500 pessoas. Ou seja, isso significa 4% do percentual que nos preparamos na primeira fase para vacinar a população cuiabana. Acho que Cuiabá vai vacinar, vamos imunizar a nossa população, é muito pouco, mas é o primeiro passo. A vacinação deve acontecer no Centro de Eventos do Pantanal de domingo a domingo, entre 7 da manhã e 10 da noite. Primeiramente, serão vacinados somente profissionais da saúde, da rede privada e também da rede pública. Poderão se vacinar aqueles profissionais que trabalham em UTI, enfermaria e também em pronto atendimento. Somente aqueles que prestam atendimento a pacientes com Covid-19. Aí nós vão ser profissionais da saúde, da rede pública e da rede privada, tanto prioritariamente UTIs, ambulatórios e enfermarias. Na coletiva de imprensa, o prefeito Emanuel Pinheiro disse que o cronograma de vacinação vai ser de acordo com as doses que serão destinadas pelo Ministério da Saúde. A primeira remessa deve chegar ainda hoje, a partir das 6 da tarde, no aeroporto Marechal Rondon. Como são 2 doses, 380 mil doses, praticamente 400 mil doses seriam necessárias. Entretanto, todo esse trabalho está diretamente ligado e relacionado ao fornecimento
das vacinas pelo Ministério da Saúde. Desde o primeiro momento eu disse que a nossa postura seria de seriedade e de muita responsabilidade. Seguiríamos o protocolo oficial Anvisa, Ministério da Saúde. E não iríamos desviar dessa relação tripartite, né? Governo federal, governo estadual e governo municipal, mas seguindo rigorosamente os protocolos do Ministério da Saúde e da Anvisa, primeiramente para a liberação, o que houve ontem, e evidentemente os protocolos do Ministério da Saúde. E o primeiro passo desse protocolo, ainda não confirmado, mas previamente agendado, é o lançamento da campanha oficial nacional de forma simultânea na próxima quarta-feira, dia 20, às 10 horas da manhã. Em relação ao novo decreto estadual que vai ser publicado amanhã no Diário Oficial do Estado, que proíbe pelos próximos 45 dias a realização de qualquer evento, seja ele público ou privado, com um número maior de 100 pessoas, o prefeito Emanuel Pinheiro disse que vai continuar seguindo o decreto municipal de Cuiabá. E ele ainda disse que não existe a possibilidade de um novo lockdown aqui na capital. Bom, e só corrigindo aí, né, fazendo uma pequena retificação aí, na reportagem aí da Nayana Bricá, em função, essa reportagem aí, ela foi exibida lá no Gazeta Alerta, ok? Cidade Alerta. É no Cidade Alerta. Então é o seguinte, a Nayana colocou ali o seguinte, ela foi ontem, não é? Foi. Aí ela falou que as vacinas chegam hoje às 18 horas. Então hoje dela... Já chegou. Foi ontem, certo? Foi ontem. E aí a outra retificação era um trechinho um pouco mais à frente, onde falava sobre esse decreto do governador limitando em 100 pessoas, né, o número máximo de participantes por evento. Ela falou, vai ser amanhã. Então é o seguinte, o hoje foi ontem e o amanhã é hoje. Tá certo? Meio confuso isso. Não, está dada a explicação só para situar bem o telespectador, que originalmente aí, essa reportagem da Nayana Bricá foi exibida lá no Cidade Alerta. Queria começar de trás para frente, só para fazer um comentário sobre, vou começar do decreto, o Haroldo pode esmiuçar sobre a chegada da vacina. A falta de sintonia, Haroldo, que me deixa assim intrigado. Por que o Estado estabelece um decreto que, em tese, deveria ser seguido por todo mundo, né, por todos os municípios, e o município de Cuiabá, com as suas regras próprias, diz que não, vamos seguir aqui o que nós temos já estabelecido. O desencontro de informações e principalmente de atitudes pode confundir a cabeça do cidadão, no caso específico aqui do cidadão cuiabano, porque afinal de contas não se sabe o que fazer, né? Um diz uma coisa, o outro diz uma outra. E qual afinal o que vale? Porque a abrangência do decreto estadual, como diz o nome, é estadual, não é? Seria geral. E aí o prefeito está dizendo não, que não vamos seguir o que nós temos aqui e o governo não está falando de lockdown, está falando que precisa ser tomada alguma medida mais drástica, não é? Apertar mais o cinto para evitar as tais aglomerações, porque infelizmente os números não são favoráveis, não são mesmo. É provável que daqui a pouco o Lúcio vá ler aqui, vá mostrar aqui para a gente aqui os números da pandemia nas últimas horas, né? O mais atualizado, o mais recente pelo menos, a gente vai ver que as coisas não estão boas. E aí quando há essa falta de sintonia, no mínimo confunde a cabeça aí do cidadão que nesse momento precisa de uma orientação certeira, e que pese a chegada da vacina, né? Já tem previsão aí do início da vacinação, mas a gente continua tendo que ter as tais cautelas, temos que ter a parcimônia no sentido aí de não permitir que esse vírus adentre a nossa casa, a nossa vida. Esse desencontro, Paulo, esse desalinhamento entre o governo do Estado e a Prefeitura, que é de longa data, é por pura picuinha, jogo baixo, pura picuinha e jogo baixo. E quem sofre com tudo isso é a sociedade, não tenha dúvida disso. Eles fazem isso com vacinas, eles fazem isso com centros de triagem, eles fazem isso com modal, se vai ser BRT ou se vai ser VLT, tá entendendo? Já virou uma confusão essa questão do modal, porque
Só para você ter uma ideia, essa bateção de cabeça entre governo do estado e prefeitura. O prefeito Emanuel Pinheiro não abre mão de pedir os novos ônibus, já pediu os novos ônibus com ar-condicionado, de um lado. Do outro lado, o governo do estado diz que vai ser BRT, né, dentro da cidade, sem avisar o prefeito, de certa forma, sem ter essa harmonia entre os dois governantes, né, e vira essa bagunça toda. Agora chega a vacina, ontem, inclusive, no Cidade Alerta, eu juro por Deus, fiquei preocupado dos dois se encontrarem lá no aeroporto, né, ainda brigarem lá por conta da vacina, lá dentro do aeroporto, por causa de dizer, não, a vacina é minha, não, a vacina é minha, não é eu que estou chegando, não é eu que vou fazer primeiro. Aí um fala que vai vacinar na quarta-feira, o outro já adianta, já fala, não, vamos vacinar hoje, na segunda-feira. Existe por trás de tudo isso uma politicagem muito grande, completamente desalimentada por uma vaidade, entendeu? Que eles não conseguem se conter. Essa é a grande verdade dessa situação. Eles não conseguem se conter, tá entendendo? Está chegando a vacina. Quer dizer, o que eu posso tirar politicamente de uma situação como essa, né? Vou vacinar primeiro porque eu serei o cara, tá entendendo? O governo do estado é o governo do estado. É o prefeito que vai fazer. Não, eu vou fazer porque eu já vou projetar 2022, entendeu? Eu vou ser o cara da vacina. Isso é de uma pequenez gigantesca, você está entendendo? De uma falta de virtude, né? De empatia social, de DNA comunitário, absurdo, sabe? Não tem absolutamente nada a ver com politicagem. Nessa hora é que o governador do estado do Mato Grosso, o prefeito de Cuiabá deveriam estar unidos no sentido de ter um plano estadual de vacinação completo, que pudesse casar uma coisa com a outra direitinho, né? Para que tivesse uma logística ideal, um plano só para todos os municípios, né? Coordenado pelo governo do estado do Mato Grosso, anuência de todos os prefeitos, com os polos, os centros de distribuição muito bem definidos, né? Os centros de vacinação muito bem definidos, já de certa forma transparente para a sociedade, onde vacinar, como vacinar, o que levar. Era isso. Uma ação conjunta seria muito mais eficaz do que necessariamente essa coisa de, não, eu penso dessa forma, o outro pensa de outra forma e não conseguem achar um denominador comum para que a coisa tenha eficiência. Infelizmente, essa é a realidade aqui. Eu sempre levantei essa questão, desde a época da eleição, eu venho levantando isso, né? A sociedade ganha muito mais quando nós temos governantes que tentam, de certa forma, alinhar objetivos, né? Objetivos e interesses em prol da sociedade. Infelizmente, nós não temos. E o seguinte, e essa primeira vacina, né, que foi aplicada aqui em Mato Grosso, foi lá em Várzea Grande, não é? É uma coincidência, não é? Pois é, o Hospital Metropolitano de Várzea Grande. É uma coincidência ter sido... Lá e não aqui, né? Lá em Várzea Grande. Né? E não aqui. Aí as pessoas falam, escuta, será que é mais uma birrinha, entendeu? Mais uma picuinha? Mas o seguinte, o prefeito Emanuel Pinheiro, ele não gostou também. Né? Aí, tá vendo? Não gostou, né? Ele não gostou. Ele disse, olha... Abre aspas, eu acho que pelo bem de Cuiabá, pelo povo cuiabano, pelo sucesso dessa guerra travada contra a pandemia, eu até deixo de avaliar aí a atitude do governador. Eu acho que é um direito dele, ele é governador do estado, ele fez a parte dele também nesse processo, então não podemos também tirar os méritos. Aí nesse ponto aqui, Emanuel Pinheiro amenizou um pouquinho, mas aí ele carregou, né? Não carregou o piano como nós. Não foi tão preciso, tão responsável com Cuiabá, não foi tão presente, tão humano como Cuiabá, mas ele teve os méritos dele, então com certeza vai querer fazer a vacinação. Eu acho que é uma decisão dele. Se formos convidados, olha aí, o Estopa vai. Mas aí nessa fala dele, essa é a fala de quem? Do prefeito? Não, essa é a fala do prefeito Emanuel Pinheiro. Mas nessa fala dele está sendo injusto. Nessa fala... Ele está sendo injusto, vou te explicar por que ele está sendo injusto, o prefeito Emanuel Pinheiro, espero que ele esteja assistindo. Porque quem criou o centro de triagem, quem teve a determinação de se fazer o centro de triagem ali na Arena Pantanal foi o governo do estado, não foi a prefeitura. E aí se não existisse esse centro de triagem? Se não existisse o centro de triagem e esse atendimento precoce, vamos deixar bem claro, né? Que agora tem a briga, né? Atendimento precoce não é tratamento precoce, né? Esse atendimento precoce e tão importante e fundamental que foi para minimizar o problema. Espera só um pouquinho. Eu queria que você fosse mais didático.
Explica aí, porque para mim é a mesma coisa. Porque é o seguinte, Houve uma... Vamos ao seguinte, eu já vi ontem a explicação do ministro da Saúde, Alexandre Pazuello, sobre atendimento e tratamento precoce. Agora eu quero saber o seguinte, do professor Haroldo Arruda Júnior, o que é o atendimento e o que é o tratamento, professor? Na minha concepção é a mesma coisa. Eu não consigo diferenciar, mas para alguns profissionais diz o seguinte, o atendimento é a análise clínica do médico, né? Antes de começar o tratamento, análise clínica ali. Você analisa, né, vê os sintomas, vê a radiografia, aquela coisa toda e vê se está com Covid ou não, né? O tratamento Já é com medicação. Já é com medicação, muitas das vezes com medicação sem nenhuma comprovação científica, entendeu? Entre aspas, né? Hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, aquela coisa toda lá. Então, eles estão separando esse discurso, né? Porque, de certa forma, subentende-se que todas as vezes que o presidente diz tratamento precoce, ele está receitando, né, alguns medicamentos que cientificamente não são comprovados os efeitos, né? E colocaram como atendimento precoce. Porque houve uma fala, inclusive, do presidente da Anvisa na liberação das vacinas, dizendo o seguinte, olha, não tem... tratamento precoce, né? Tem atendimento precoce. Foi exatamente por conta dessa fala que criou toda essa polêmica. O Brasil, vou te falar, pai, qualquer coisinha é motivo para, né, para dar briga, para dar polêmica. Eu vou te falar, mas tanta coisa mais importante para discutir. E teve uma fala do presidente de ontem, né, que não foi aquela das Forças Armadas, uma outra fala dele, que também aí acabou gerando aí uma porção de comentários, né? E a Verônica Raquel, a nossa editora aqui, produtora, me avisava que ela já está lá com essa fala de Jair Bolsonaro e a gente vai acompanhar aí onde ele diz o seguinte, olha, essa vacina é do Brasil, vamos ver aí. A Anvisa aprovou, não tem que discutir mais. Agora, havendo disponibilidade no mercado, a gente vai comprar e vai atrás de contrato que fizemos também, que era para ter chegado a vacina aqui. Então está liberada a aplicação no Brasil. E a vacina é do Brasil, tá? Não é de nenhum governador, não, é do Brasil. Ele falou isso porque está, né, se pregando aí que é vacina do Dória. E o Pazuello também falou, Lúcio. Não, mas o presidente havia dito já, né? Olha, essa vacina aí é da China. Então é o seguinte, o que eu quis colocar aqui, eu fiz questão de pedir para a Verônica essa fala, para dizer o seguinte, que é um avanço enorme, não é? É um avanço enorme essa posição do presidente Jair Bolsonaro e extremamente, né? A posição dele é extremamente positiva, porque é o seguinte, a Coronavac era chinesa, né? Depois foi do Butantan. Aí o Paulo colocou aqui essa questão do Dória, né? Eu particularmente não quero entrar para não ficar alimentando esse tipo de coisa. Agora, quando o presidente diz o seguinte, olha, essa vacina é do Brasil, né? É porque é o seguinte, porque os brasileiros precisam ser imunizados. E essa é a única vacina que nós temos disponibilidade. Uma vez carimbada pela Anvisa, né? Exatamente. Bom, aí eu estava querendo dizer o seguinte, do ponto de vista da aquisição, a vacina é nossa, a vacina é do Brasil, sobre esse aspecto. O Pazuello mesmo disse ontem isso, até em forma de desabafo, dizendo o seguinte, essa vacina é do Brasil, não há um só centavo do governo de São Paulo na aquisição dessa remessa, do que tem de vacina até agora, essa Coronavac. E de fato, não é? Aqui no estado de Mato Grosso está se fazendo aí, como se fala aqui, uma disputa entre o prefeito e governador. Lá no Ceará já se está se colocando, já se está se vacinando, inclusive, já teve o primeiro, enfim, no país inteiro. Então, para deixar claro, inclusive, o Pazuello foi tão certeiro ontem em sua explanação, no seu desabafo, né? Que ele, além de falar, ele não mostrou documentos, né, dando conta dessa aquisição aí que foi totalmente feita pelo governo federal. E se foi feita pelo governo federal, foi feita pelo Brasil e não especificamente por um governador, como está colocando aí o presidente da República. Eu só coloquei aqui que é extremamente positiva, né, essa posição do presidente Jair Bolsonaro,
pelo seguinte, o Paulo acabou de citar aqui que essa vacina foi comprada exclusivamente com os recursos, com o dinheiro do governo federal, que, num primeiro momento, mais atrás ali, tinha dito o seguinte, eu não vou comprar essa vacina. Né? Então, é o seguinte, quando eu digo de avanço, é exatamente nesse sentido aí a fala do presidente Jair Bolsonaro. Olha, a vacina é do Brasil. E aí é o seguinte, o que os brasileiros precisam é de ser vacinados. Tá bom, não precisa reclamar, eu sei, não é obrigatório, né? A pessoa que não quiser tomar, ela não vai tomar. Tem problema. É isso? Não vai tomar. Não. É isso? Tá? Mas é uma vacina para os brasileiros e até aqui é a única que existe. Exatamente. Né? Estamos aguardando aí aqueles 2 milhões de Da doses lá da Índia, que eu não sei se eu estou atualizado, mas por enquanto ainda não saiu de lá. É a previsão semana que vem. Ainda não saiu de lá. E aí é o seguinte, em relação a esta outra vacina, o próprio ministro da Saúde, Alexandre Pazuello, inicialmente ele começou ontem na coletiva dele falando em barreiras, depois ele corrigiu um pouco, falou que eram dificuldades, divergências, tem um problema diplomático aí a ser resolvido, né? Porque o Instituto Butantan declarou o seguinte, olha, nós temos condições de produzir 1 milhão de doses por dia. Exatamente. Só que aí tem um problema. Insumo, né? O insumo é um tal de IFA. IFA, né? Insumo farmacêutico ativo, né? Me parece que essa é a tradução, se eu estiver errado aí, me corrija. Né? E isso daí é o seguinte, vem da China. Exatamente. E aí tem uma questão diplomática a ser resolvida, porque a relação do governo brasileiro com a China, teve episódios aí que os chineses não gostaram. Eu não sei se tem relação uma coisa com a outra. O ministro Alexandre Pazuello primeiro falou em barreiras da China, depois ele falou, olha, aí não é nada não tem problema nenhum, aí é uma relação comercial. Mas para que se avance aí no número de doses, que é importantíssimo, né? Porque quanto maior o número de brasileiros vacinados, mais fácil ficará aí de conter essa pandemia. Então, tem essa questão aí, vamos dizer assim, diplomática a ser resolvida para poder produzir um número maior de vacinas, no caso, essa daí da Coronavac. E o seguinte, a outra também, Fiocruz, outra da Fiocruz também depende desse insumo. Mas a verdade é que o Butantan tem em estoque já 4,5 milhões de vacinas, né? Já está lá. Isso, né? Está parada a produção, inclusive essas vacinas poderão ser utilizadas, porque não precisa, já estão prontas, né? Só que existe um estudo do Ministério da Saúde... Me parece o seguinte, que estaria parado, Haroldo, eu não sei se... eu acho que é isso, porque nessa autorização lá na liberação da Anvisa, teria sido para essas 6 milhões de doses. Exatamente. Me parece que foi isso. Exatamente, né? Mas existe um problema nessa logística toda, que é o seguinte, nós estamos recebendo aqui 65.700 e poucas vacinas, doses das vacinas, né? Houve um aumento para 126 mil doses, né? Lembrando que são 2 doses por pessoa, no caso da Coronavac e Sinovac, mas o Ministério da Saúde tem projetado, né, uma perda de 5% das vacinas, todas elas. Então você pega 65 mil doses, ou 126 mil, calcula 5% menos, né? Por alguns fatores essas vacinas não serão aplicadas ou terão problemas na aplicação ou serão descartadas, né? Acontece, sabe? Então essa é uma outra preocupação por parte do Ministério da Saúde, mas que já está tentando regularizar, né, de certa forma, essa distribuição no Brasil todo. A logística está bem feita. O importante agora é ter as vacinas e principalmente as seringas e as agulhas, para que isso possa acontecer nos estados e nos municípios, né? Nós temos um sistema muito bom, viu? Referência no mundo todo com relação ao Sistema Único de Saúde, distribuição, logística, postos de vacinação, um dos melhores do mundo. A gente precisa entender isso também, né? Então, eu acredito que o Brasil vá conseguir vacinar muitas pessoas aí num prazo curto, né? Em pequeno prazo, né? E tem uma dúvida aí que vem sendo levantada, né? Uma dúvida que vem sendo levantada aí sobre essa história do cartão do SUS, né? Ele não precisa dele necessariamente, você sabe, né?
Mas tem informações que já foram divulgadas aí de que, olha, precisa do cartão do SUS. Precisa ou não precisa? Tá, o que acontece é o seguinte, se você tem o cartão do SUS, você leva. Se você não tem, mas você tem como comprovar que você é do grupo de risco, né? Com algum documento, alguma receita, como chama? Receituar, coisa clínica do médico, né? Você pode levar. Não sou eu que estou dizendo isso, aquela senhora da Anvisa disse exatamente isso no seu pronunciamento. Então, as pessoas estão preocupadas com o cartão do SUS. Se você não está com o cartão do SUS, extraviou, não tem o cartão, mas se você tem como comprovar que você está num processo de tratamento, você é do grupo de risco, tem todas aquelas, tem uma certa comorbidade, você leva esse documento como comprovação que você vai tomar vacina. É isso. E aí tem outras dúvidas aqui também. E aí, a vacina vai ser aplicada em quanto tempo? Os mais jovens serão vacinados, né? Bom, aí tem esse plano de imunização, né, que estabelece aí prioridades, né, dos grupos de risco. Mas todo mundo, a ideia é o seguinte, é que todos sejam vacinados e os jovens também devem ser vacinados. Aliás, tem um país aí que eu não me recordo qual, que inverteu, né? Indonésia. Indonésia, Inverteu. ao invés de vacinar primeiro os idosos, vacinou os jovens. Grupo de risco, vacinou os jovens, porque eles que estariam circulando o vírus. Exatamente. É isso? É uma estratégia, mas não se sabe ainda o resultado disso. Qualquer semelhança com Cuiabá não é mera coincidência. Não é isso? Dessas 65 mil vacinas que nós recebemos, 28 mil já estão comprometidas. Porque 14 mil para indígenas, né, em aldeia, e 14 mil para profissionais de saúde. Então, 28 mil já está resguardado aí para a turma, né? É isso aí. No total, aqui em Mato Grosso, foram 126 mil doses, não é isso? Total fechou isso aí. Para as duas fases. Aí, a Verônica... Olha aí, ó, a exatidão de Verônica Raquel. 126 mil, 160 doses. Corrigido. Tá? Pronto. Bom, e vamos aos destaques de hoje. Paulo Coelho, qual é o seu destaque? Eu vou falar, a gente já deu algumas pinceladas aí, não é, sobre a politização e espetacularização sobre a vacina. De quem que é? Quando o filho é bonito, todo mundo quer ser pai, né? Então a gente vai falar, eu vou estar discorrendo sobre isso, né? Sobre o que aconteceu ontem, quando do lançamento, antecipação por parte do governo de São Paulo, da aplicação da vacina e também o que vem sendo capitalizado do ponto de vista... A gente aqui, ó, o Haroldo, Lúcio e eu já falamos aqui, por exemplo, tem um governador e um prefeito que divergem sobre muitas coisas quanto à pandemia, especialmente agora com a chegada da vacina. Então, vamos estar discorrendo sobre isso aí, porque tudo, nada mais do que tudo, está com vistas a 2022. Então, esse é meu tema daqui a pouco aí, no meu comentário, no meu bota fora, porque hoje é o meu último dia, aqui, e a gente vai falar sobre isso, inclusive. E o destaque do professor Haroldo Arruda. Lúcio Paulo Coelho, querido telespectador, quando eu tinha 9 anos de idade, o meu avô, João Francisco de Arruda, meu pai viajava a trabalho, né, com a minha mãe, e eu ficava com ele. E ele sempre foi um cara muito centrado, muito equilibrado, empreendedor, né, João Francisco de Arruda. E eu era muito levado, Paulo era muito levado. E uma vez ele falou assim, olha, seu pai está viajando, mas eu vou botar você no prumo, né? E eu não entendi essa frase. Tem papo de pedreiro mesmo, pedreiro que eu vou botar você no prumo, né? Ele falou, vou botar você no prumo, você fala demais. Deixa eu te falar uma coisa, quem fala demais dá bom dia para cavalo. Naquela época, quando eu tinha 9 anos de idade, eu não entendi nenhuma das frases. Primeiro que eu não entendi o que é colocar alguém no prumo. Não sabia, eu com 9 anos não sabia o que era isso, né? E outro eu também não sabia o que ele queria dizer com dar bom dia a cavalo, entendeu? Até para quem fala demais dá bom dia para cavalo, né? O meu comentário de hoje é sobre uma fala do presidente Jair Bolsonaro de ontem, né? Que eu particularmente acho exatamente isso. Eu acho que ele comete erros básicos, né? Ele fala demais, né? E fala e toca em temas bastante polêmicos e completamente desnecessários num momento como esse.
Eu vou falar sobre uma fala dele em que ele diz que as Forças Armadas, né, ele diz exatamente isso, quem decide se o povo vai viver em uma democracia ou ditadura são suas Forças Armadas. Ele misturou tudo, alhos com bugalhos, está entendendo? Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso, a repercussão disso, claro, no Congresso Nacional, na oposição, governadores, aí vira aquela história toda, todo mundo pegando a fala dele para poder, uns para poder espizinhar cada vez mais, outros para refletir sobre. É sobre isso que eu vou falar. Bom, e agora são 6 horas e 43 minutos e nós vamos ao nosso primeiro intervalo comercial. E a Notícia de Frente volta daqui a pouco.